Gratidão ao universo, gratidão a nós, gratidão ao Criador de tudo que é. A gratidão, ela é mais que muito obrigado. Hoje não vamos falar de gratidão não, mas é o que está no meu coração, é o que eu acredito que é uma das coisas que deve mover a nossa vida, o nosso dia. Detox dia para todos vocês e eu espero que hoje seja um dia mais que abençoado, mais que tranquilo e direcionado. Eu não sou, mas eu estou. Eu exerço a função de terapeuta em saúde mental e emocional, de massoterapeuta, dentre algumas outras funções. E para você que não me conhece, essas funções não é o que eu sou, mas é o que eu compartilho através da minha pessoa para o outro, para causar bem-estar, né? E por que não dizer restauração? Então, nós estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã. Para um momento nosso. E hoje nós estamos, e será sempre uma conversa continuada, né? Mas também temática, de acordo com a necessidade que a gente vai sentindo ou intuindo, né? Se fazendo necessário. E na live passada nós estávamos dialogando sobre a cosmovisão e hoje nós vamos continuar sobre isso, sobre algo que direciona a nossa vida. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o nosso som e a gente vai conversar um pouquinho, depois a gente faz a nossa meditação. Então, eu não vou aqui repetir o que foi falado na live passada sobre cosmovisão. Quem puder pode estar lá, né? Ver um pouco lá. A gente vai dar continuidade. A gente pode até pincelar algumas coisas, mas não tem como repetir tudo, né? Então, diante de todas as coisas que nós conversamos sobre a cosmovisão, é muito pertinente, né, a
gente trazer de novo essa frase. Cosmovisão, ela inicia no berço, ela inicia com os nossos primeiros tutores, né? Genitores, cuidadores, que já desde cedo vão causando impactos, vão causando direcionamento, né? Vai causando uma certa formação de pensamentos, de movimentos, de funcionamento. Então, ao longo da vida, a gente vai adquirindo essa cosmovisão. E a maioria de nós temos uma cosmovisão, eu não vou dizer equivocada, porque eu acredito que toda cosmovisão tem algo de bom, né? Algo aproveitável. Então eu não vou dizer que a nossa cosmovisão primária deve ser deletada 100%, mas pelo menos aquilo que faz com que nós tomemos um rumo nocivo ou um rumo contraditório com quem nós somos, ou um rumo contraditório com o que de fato está na nossa essência, isso sim eu acredito que precisa de reparos, precisa de mudança, de desapego, de ressignificação. Então a nossa cosmovisão, ela vai sendo construída, ela não é algo que eu recebo 100% de uma vez só, mas ela inicia ali dentro do meu ambiente familiar, pessoal, né? E ela vai se agregando nessa cosmovisão as outras socializações que eu tenho que fazer, como a escola, né? Como amigos, convivências, comunidades religiosas, né? E geralmente a comunidade religiosa que nós passamos a frequentar, que nós passamos a conhecer, ou se não nos é passado uma religião, mas nos é passado crenças, nem todos nós recebemos algum ensinamento religioso por parte dos nossos tutores, diretamente. Mas a gente recebeu valores espirituais muitas vezes, a gente recebeu meio que, se não diretamente, mas indiretamente, a gente recebeu crenças acerca de universo, acerca de divindade, né? Acerca de conduta de moral, de caráter, de tanta coisa, porque a gente vai vendo essas questões, a gente vai percebendo à nossa volta tudo, e a gente como criança ou como adolescente em pleno desenvolvimento, a gente é uma esponjinha que a gente vai recebendo tudo, né, aderindo tudo, sem ao menos questionar, né, sem uma razão de ser. Então a gente simplesmente vai engolindo, porque a gente é indefeso, a gente é limpo, é vazio, né,
a gente na verdade está ali preparado para dar, mas também está mais preparado para receber, né? Porque a gente ainda não sabe dar. Então, realmente a nossa cosmovisão, ela é algo que vai ser formada, constituída ao longo da nossa vida. E conversando ontem com um estudioso, né? Ele disse assim para mim, né? Nós conversamos sobre isso e ele disse a nossa cosmovisão, a base da nossa cosmovisão, ela quase que diretamente é constituída pela nossa forma de ver o espiritual, o divino, aquilo que concerne a fé, aquilo que é imaterial. Geralmente a gente se baseia principalmente quando a gente chega a um patamar de consciência, ou seja, quando a gente chega na fase adulta, quando a gente começa a observar ou perceber, tá? Quando a gente chega na fase adulta, não só de forma cronológica, né, digamos assim, fisicamente, mas também na idade adulta emocional. Quando a gente intencionalmente procura um amadurecimento, né? A gente procura querer entender algumas coisas, porque não é a idade que traz maturidade, né? Às vezes é a necessidade, é a bagunça, é o caos em que a nossa vida se tornou, as dúvidas, são as insatisfações, é o não preenchimento, é a escuridão interior, é o vazio interior, é a falta de respostas, é a falta de êxito em todas as áreas da vida, é as decepções profundas, as perdas irreparáveis, os danos causados a nós mesmos e a outrem, que faz com que nós venhamos a começar a desabrochar para o amadurecimento, né? Para a frase que eu sempre digo, bem-vindo ao mundo dos adultos. É onde nós começamos a pensar, né? Querer pensar um pouco mais na nossa existência, né? Em tudo de lá até aqui. Então, maturidade não é uma questão exatamente de idade, mas é uma questão de necessidade e é uma questão de reconhecimento de que eu preciso e de que eu posso e de que eu tenho capacidade de ser melhor, de ir além do que me ensinaram, ir além do que me repassaram, ir além da minha herdabilidade genética, comportamental, né? Porque o que nós somos hoje tem sim uma parte genética, mas eu particularmente acredito que tem um peso muito maior de comportamentos aprendidos do que mesmo genética. Então, se um peso maior provavelmente está naquilo que eu recebi aqui fora, me causou mais impacto,
Então, nada mais preciso que eu comece a questionar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas reações emocionais junto às questões e decisões do outro. Porque tudo que o outro é, ou tudo que o outro faz tem a ver com ele. Mas o que eu sinto e a minha forma de reagir ao outro tem a ver comigo. E isso sim é questionável. Mas nós perdemos muito mais tempo questionando o outro do que a nós mesmos. Essa aqui é a verdade. Nós somos tendenciosos a querer controlar o outro ao invés de querer controlar nós mesmos. Quando eu falo a palavra controlar, é uma palavra agressiva, mas é a palavra que nós utilizamos. Diante das nossas ações imaturas, o que a gente quer realmente é controle, é controlar o outro. E esse controle, ele não é porque queremos ser más, é a nossa cosmovisão de, muitas vezes, autodefesa. Porque se eu controlo, penso eu que vou me machucar menos, né? Que o controle é uma forma também defensiva. E isso faz parte de uma cosmovisão. Por quê? Porque isso foi formado ao longo da minha vida por ações e atitudes que tiveram comigo durante a minha infância. Então eu estou sempre na defensiva. E isso é só uma de inúmeras características que fazem parte da nossa vida e que formou essa cosmovisão. Então, se eu entendo na minha cosmovisão que o meu semelhante me denota perigo, então eu tenho que usar armas para estar sempre na defensiva do outro. Isso é um tipo de cosmovisão. Então, como eu estava falando, a nossa cosmovisão, ela geralmente está fundamentada no imaterial, ou seja, nas nossas crenças espirituais, nas nossas crenças religiosas, né? Hoje a gente escuta muita gente dizer, eu mesmo digo isso com toda a propriedade, que eu sou uma pessoa hoje espiritual, tá? Não espiritualizada. Acredito que espiritualizada é aquilo que a gente é pelo outro, é aquilo que a gente recebe do outro, a crença do outro, tá? Daqueles que regeu a nossa vida ali na infância, na adolescência e até na juventude. Nós temos pais que muitos de nós tivemos pais castradores, né? Que não deixou a gente desenvolver uma espiritualidade ou uma cosmovisão, que não nos deu essa liberdade de mostrar o que nós acreditávamos, o que nós éramos, o que nós pensávamos ou o que nós queríamos. Mas ele simplesmente colocou a gente dentro de uma caixinha. Eu creio assim, é isso aqui que é certo, é isso aqui que é legal, então você vai ser assim, né? São pais dominadores, controladores, disfuncionais, né? Pais que castram os filhos de se desenvolverem, né? Eu passei por isso. Então,
ser espiritualizado, na minha concepção, é isso. É receber os ditames de alguém, as crenças de alguém, o Deus de alguém, de goela abaixo, como verdade absoluta, sem você nem ao menos poder dar uma opinião. Então, a maioria de nós crescemos já com essa religião, com a religião que era dos nossos tutores, dos nossos cuidadores, né? Seja mãe, pai, tio, eu não sei por quem você foi criado, seja uma mãe adotiva, como eu fui, né? Então, ou então não te passa nada, né? Acerca da espiritualidade. Apenas você cresce ouvindo, a gente precisa ter fé em Deus. Mas na vida da pessoa a gente não vê nada que demonstre essa fé em Deus, né? Em alguém superior. Então existem espiritualidades que são passadas para nós, não só na infância, mas até na vida adulta. A gente vê muito isso, né, na sociedade, imposição de crenças, de fé, enfim, não estou aqui dizendo o que é errado, nem o que é certo. Eu estou dizendo que nós precisamos começar a não duvidar, mas a observar a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma, quando a gente fala o mundo, é tudo, é a forma que a gente vê o reino dos céus, o reino da terra, né? É como a gente vê a política, como que a gente vê a educação, como que a gente vê a família, o núcleo família, como que a gente vê a religião, como que a gente vê as comunidades religiosas, o que a gente acha de ser espiritual, religioso, espiritualista, né? Qual dos três eu me encaixo? Qual dos três eu julgo mais saudável? Por que eu estou falando de crenças espirituais, religiosas, como você queira chamar ou entender? Porque a base da nossa cosmovisão, ela vai ser exatamente essa parte imaterial, essa parte, digamos, superior, é a parte espiritual. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, a minha cosmovisão, ela não pode partir da minha alma. A base dela, o início dela não pode ser a minha alma. Não a cosmovisão consciente. A inconsciente, sim. A aprendida, sim. A colocada de goela abaixo na nossa vida, na nossa infância, quando nem ao menos nós sabíamos o ser esplendoroso que somos, essa cosmovisão disfuncional, inconstante, sim, vem das emoções. Aliás, vem da base das emoções. A cosmovisão materialista, ela vem da parte física, do reino terreno. Então, o que nós passamos a acreditar, né? É que a nossa cosmovisão, ela permeia o nosso físico, a nossa matéria, as nossas emoções e também o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso espírito. E o que acontece? Ela vai passar pelos três, mas a base é naquilo que é mais profundo, naquilo que é mais, digamos assim, seguro no sentido de ser eterno, imutável, puro, que é o nosso espírito.
Então a nossa cosmovisão, por que que ela tem muito a ver com religião e com fé, com espiritualidade? Porque ela inconscientemente, ela parte dos nossos valores espirituais. Ela parte de uma dimensão muito maior do que o que nós pensamos. Isso de forma consciente. Por isso que rever as nossas crenças, rever os nossos valores espirituais em primeiro lugar é de suma importância para que nós possamos construir uma cosmovisão mais profunda. O que está no espírito? O que está nas emoções? E o que está no físico? Se nós fizermos essa separação, e eu vou deixar esse assunto para a live de quarta-feira, se nós fizermos a separação da dimensão espírito, alma e corpo, e enumerar o que está na esfera espiritual, o que está na esfera emocional e o que está na esfera física, nós vamos ver e perceber que a nossa cosmovisão, a base, a construção e o alicerce deve estar aqui, no espírito. E de lá discorrer para a alma e, consequentemente, para o nosso físico. Eu estou dando aqui apenas uma pincelada, mas na live de quarta, a nossa live vai ser justamente isso. O que está na dimensão espiritual, o que está na dimensão emocional e o que está na dimensão física. E aí nós podemos avaliar a partir de que esfera nós precisamos iniciar a construção ou a reconstrução, o alinhamento, o questionamento da cosmovisão que nós temos hoje. Então a gente vai falar isso na quarta-feira. Agora, a forma que enxergamos e interpretamos qualquer realidade à nossa volta, seja ela relações pessoais, relações interpessoais, trabalho, dons, talentos, dinheiro. Você sabe que todas as coisas seria para nos servir, de nos trazer impactos tranquilos, saudáveis, promissores. Mas por que que às vezes, muitas vezes, nós temos algo que é bom, que é louvável, que é necessário, mas nós não sabemos utilizar para a paz, utilizar de forma saudável, pela nossa cosmovisão. Quantos têm o suprimento chamado dinheiro, mas que nem ao menos sabe usar ou tem coragem para as suas próprias necessidades, porque tem apego ao dinheiro. Quantos de nós temos talentos e escondemos? Por quê? Porque na cosmovisão que nós aprendemos, nós colocamos o egocentrismo e o individualismo em primeiro lugar. Então nós somos dotados de dons, de talentos, de... como é que eu posso dizer? Fugiu aqui a palavra. Nós somos dotados de bens materiais, de tantas coisas, mas nós se fechamos, porque nós aprendemos uma cosmovisão individualista. Primeiro sou eu, segundo sou eu,
e depois sou eu de novo. Então nós aprendemos de forma muito sutil. E os nossos dons, as nossas posses e os nossos talentos se tornam inúteis, vazios, se tornam como pesos na bagagem da vida. Porque eu não sinto a razão, eu não sinto a necessidade de compartilhar aquilo que sei, aquilo que sou. Porque a minha cosmovisão é de unidade. Então eu não vivo no coletivo. Então veja só a importância de nós olharmos para a cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão. Como eu disse, que foi construída e adquirida lá na sua infância, principalmente na sua infância. Principalmente no seio de onde você viveu, de onde você conviveu. Se você viveu, se você conviveu num lar de guerra, num lar de brigas, de contendas, de agressões verbais, agressões físicas, humilhações, é assim que você vai construir e firmar a sua cosmovisão, baseada em uma visão de guerra, sabe? De se autoproteger, de não confiar em ninguém. A cosmovisão que você vai ter é que ninguém é de confiança. A gente ouve muito essa palavra. Ninguém deve confiar em ninguém. Ninguém é de confiança. Será? Mas quando eu não me possibilito confiar em ninguém e afirmo que o mundo inteiro não merece a minha confiança, isso diz mais sobre mim, sobre minha cosmovisão, do que sobre o outro. Se eu digo que eu não confio em ninguém, olha para dentro e você vai ver que você não confia nem em você mesmo. Porque a nossa cosmovisão, a visão que eu tenho aqui fora, é a mesma que eu tenho aqui dentro. Se eu tenho atitudes individualistas aqui fora, eu sou individualista aqui dentro. Se eu tenho atitudes constantemente de desconfianças, constantemente de defensiva, tem pessoas, pasmes aqui o que eu vou dizer. Existem pessoas, gente, eu sou terapeuta, eu atendo muita gente. Antes de ser terapeuta, a minha função, aliás, antes de exercer a função de terapeuta, de estar na área do desenvolvimento humano, eu exerci quase 20 anos na área da saúde, na enfermagem. E antes de exercer na enfermagem, durante a enfermagem, eu exerci como conselheira, eu exerci como auxiliadora das pessoas, em visita nos lares, eu exerci função de professora religiosa, de escola bíblicas, tá? Então, eu tenho uma vasta experiência com pessoas. E você sabe o que mais eu ouvi ao longo dessa minha trajetória de ensinar e de ouvir? Eu ouvi de crianças, eu ouvi de adolescentes, eu ouvi de jovens e eu ouvi de homens e mulheres adultas e de idosos. Eu também tenho uma vasta experiência no cuidado ao idoso, né? Na parte física,
na parte física, porque eu passei muito tempo trabalhando com saúde e especializada na geriatria, né, com o idoso. E hoje eu também me especializei com idoso, só que na terapia emocional. Então eu migrei da saúde do corpo para a saúde da alma, né? Eu costumo dizer, eu continuo usando jaleco, só que agora com um propósito diferente. Antes eu usava na enfermagem para tratar as doenças físicas, né, visíveis. Mas hoje eu continuo de jaleco, mas tratando das doenças emocional, espiritual. E por que não dizer, eu continuo tratando as físicas, só que aquelas que são sintomatizadas, né? Então, sabe qual foi a frase que eu mais escutei durante toda essa minha trajetória? Ao conversar, ao aconselhar, ao ouvir, ao visitar, né? Em sala de aula. Sabe qual foi a frase que eu mais ouvi? Eu não sei amar, não. Mas é porque eu não sei amar. Essa frase, a menos que a pessoa seja uma pessoa com um transtorno patológico, como um narcisista, um sociopata, um psicopata, que tem realmente dificuldade no quesito amar. Mas se é uma pessoa que não tem essas patologias e diz que não sabe amar, essa é uma cosmovisão que foi adquirida, que foi formada. Então, se eu olho para o mundo e digo eu não sei amar, eu convivo com as pessoas porque de uma certa forma eu preciso delas. Eu tenho um cônjuge porque de uma certa forma eu tenho algumas necessidades em que eu preciso. Eu converso com os meus irmãos, biológicos, né? Porque são meus irmãos. Então, é minha obrigação conversar, é minha obrigação se relacionar. Mas eu não sei amar, né? Eu até tento. Então, isso é uma cosmovisão. Aí você me pergunta, todas essas pessoas que disseram isso, têm essa mesma cosmovisão de que não consegue amar? Tem a mesma. Mas o que causou não foi a mesma coisa. Cada uma recebeu essa mensagem, construiu essa cosmovisão dentro desse pensamento, em lugares, em lares, em famílias diferentes. Porque somos individuais, precisamos ser trabalhados individualmente. Então, essa crença forte de dizer eu não sei amar. Eu nunca consegui amar. Eu converso, eu tenho muitos amigos, mas nunca me liguei assim de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Mais interna, mais interior. É sempre superficial. Então, dependendo da cosmovisão que foi formada em nós, né, primariamente, vai ter aí travas, bloqueios, e por isso a visão fica uma visão distorcida. A visão é uma visão de mundo que me limita. Então nós precisamos pensar qual é a nossa cosmovisão. Essa cosmovisão que eu tenho, ela me expande como pessoa, como ser, ou ela me limita? Ela me faz bem e faz bem ao outro, ou ela intoxica? Ou ela me faz viver sempre intoxicado? Intoxicado na fala, nas ações, em tantas coisas. Então,
veja só, essa frase que eu escutei muito e ainda escuto, eu não sei amar, é justamente porque a forma que a pessoa está vendo, a forma, a base a qual foi construída a cosmovisão dela, ensina isso. Mas se nós pararmos para pensar, eu já vou aqui terminar, mas se a gente for parar para pensar, se essa pessoa que diz isso decide fazer uma análise, um processo terapêutico, ela decide, eu quero saber por quê que eu penso assim, né? Que eu não sei amar, que eu não consigo amar, que eu me relaciono por outros objetivos, mas não sei o que é o amor. Então, partindo do pressuposto que essa pessoa tenha uma inquietude e queira se autoconhecer e queira se autodesenvolver, entre num processo profundo terapêutico, um acompanhamento terapêutico, ela vai, num exato momento, descobrir aonde foi o momento, a circunstância, a situação que foi formado essa crença que formou que contribuiu ali em uma partícula da sua cosmovisão, e ela vai entender que não é que ela não sabe amar, é que ela não foi amada. Ela não sabe porque ela não experimentou. Para finalizar, você sabe o que é que eu mais escuto de mulheres? Pasmes, antes desse meu início de processo, alguns anos atrás, eu tenho 3 filhas, né? Hoje, a mais nova tá com 19 anos, a outra com 24 e a maior, a primeira das meninas, das mulheres, tá com, acho que 27. 27. Então vamos lá. Você sabe o que eu dizia para elas quando elas eram jovens, na fase de adolescência, começando ali o período de conhecer pessoas, de namoro? Você sabe o que eu dizia para elas? Cuidado, homem não presta. Gente, a gente ouve tanto isso. Homem não presta. E quando eu comecei a minha análise, quando eu comecei a minha autopsicanálise, né? Aí você pode perguntar, e quando foi que você terminou essa autopsicanálise? E quanto tempo ou você já terminou? Eu digo para você que eu iniciei a autopsicanálise. Agora data para terminar não tem. Porque é muito bom. É muito gostoso. E quando eu comecei a minha autopsicanálise, eu comecei a questionar essa frase. E comecei a desconstruir ela da minha cosmovisão. E olha que eu tenho todos os motivos possíveis que você possa imaginar para dizer essa frase. Que homem não presta. Porque eu tive vários relacionamentos disfuncionais com pessoas altamente tóxicas, bem disfuncionais mesmo, que me trouxeram danos, estragos físicos e emocionais e espirituais também.
tive 2 casamentos falidos. Então, eu teria motivo de sobra para dizer assim, eu vou continuar com essa visão de que homem não presta. Mas nós precisamos entender que, olha como a cosmovisão é algo pesado e que a gente deve rever. Você imagina a quantidade de mulheres que, por ter sofrido de um pai, por ter sofrido de um tio, de um avô, por ter sofrido o abuso de um patrão na infância, por ter apanhado muito do pai, por ver o pai embriagado bater na mãe, por ver um pai que quebrava tudo dentro de casa, por ver uma mãe que agredia o pai, por ver uma mãe que brigava muito, que tudo explodia, quebrava as coisas. Então imagine que essa criança ela tá com a cosmovisão formada ali. Então tu imagina que essas mulheres que dizem essa frase e que passaram por N coisas como essa, que tiveram um marido que espancava ela, que agredia fisicamente, um marido que tinha relações sexuais abusivas à força quando ela não queria, um marido que humilhava financeiramente. Então uma mulher dessa, ela vai carregar essa frase e ela vai propagar. Sabe por que vai propagar? Ela vai propagar para as filhas, ela vai propagar para as netas, ela vai propagar para as vizinhas, ela vai propagar para as conhecidas. Sabe por quê? Porque a nossa cosmovisão, boa ou ruim, ela é tido como uma verdade absoluta aqui, ó, dentro de nós. Por isso que nós devemos saber o impacto que a nossa cosmovisão traz diante das pessoas que passam pela nossa vida e que traz diante da sociedade e que traz dentro do nosso grupo religioso, dentro de qualquer comunidade que a gente participe. Então eu preciso ter a responsabilidade de ver, de avaliar, de analisar a minha cosmovisão. Porque ela vai impactar diretamente em tudo que eu fizer. Seja positivamente ou seja negativamente. Então, se eu dizia isso para as minhas filhas, homem não presta, qual é a visão que essa minha filha vai ter ao casar? Ela vai olhar para o marido dela, embora ele não seja tão mal, tão ruim, tão disfuncional, mas ela vai olhar e vai sentir um ranço, um nojo, uma desconfiança. Nossa, esse homem é tão gentil, mas a minha mãe disse que homem não presta. Não vou me entregar, não. Não vou me abrir, não. Não vou me amar, não. E tem também vice-versa. Tem homens também que se fecham. Homens que foram traídos. Homens que viveram experiências altamente negativas em relacionamentos passados. Homens que também cresceram num lar disfuncional. Homens que também foram abusados na infância, seja por um homem ou seja por uma mulher. Conheceu a relação sexual de forma abusiva, né? Invasiva, no tempo errado. Então essa pessoa ela vai ter uma concepção de cosmovisão que não consegue amar. Que homem não presta, que mulher não presta. Eu não vou confiar, eu não vou me abrir. Entende? Não é que eu esteja dizendo que nós devemos ser ingênuos e que todo mundo é bonzinho e legal. Não. Mas essa minha desconfiança, não é nem desconfiança, corrigindo. Essa minha cautela com o outro deve ser de forma desarmada. Não é que eu vou sair por aí confiando em todo mundo porque eu sou ingênua, porque eu sou boa. Não. Eu devo confiar desconfiando. Mas como é essa desconfiança? É sem traumas,
é sem bagagens tóxicas, é sem cosmovisão, crenças negativas. Então eu escuto muito isso de mulheres. E aí eu comecei, mesmo tendo motivos de sobra, né? O meu pai biológico não me assumiu, abandonou minha mãe. Minha mãe biológica abandonou. Minha mãe adotiva não tinha marido, o marido também abandonou. E por muitas vezes eu, criança, ouvia ela falar nisso. E eu ouvia a amargura que havia nela, e a gente recebe isso, porque ela ficou sozinha para criar os filhos, em uma dificuldade muito grande. Tá entendendo? Então a gente absorve isso. E eu ouvia isso da minha mãe adotiva muitas vezes. Homem não presta. Pra que homem? Ela dizia muito isso. Pra que homem? Homem não é bom, né? E tanto é que eu nunca vi ela com homem nenhum. Se teve, depois que o esposo delas foi embora, se ela teve, só se foi muito bem escondida, mas eu nunca vi ela com homem nenhum. Então a concepção que eu cresci, a minha cosmovisão do masculino era isso, né? E isso é só um pouquinho. Aí vem o dinheiro, a religião, espiritualidade. Então a nossa cosmovisão, ela vai abranger tudo. A gente trabalha uma parte, a gente trabalha outra, a gente trabalha outra. E aí a gente vai começando a formar os tijolinhos, a gente vai deixando aqueles tijolinhos que são bons, que são benéficos, e a gente vai começando a jogar fora, a tirar, a quebrar os tijolinhos que não são positivos, que não são benéficos nem para mim, nem para minha espiritualidade, nem para as minhas emoções, e nem para minha vida física, e nem para o meu próximo. E a gente começa a construir uma cosmovisão pautada agora na pessoa que sou, pautada com razão, pautada com maturidade, com consciência, porque a cosmovisão que nós temos, que nós adquirimos lá atrás, é uma cosmovisão inconsciente, muito mais inconsciente do que consciente. Então o que é que eu digo hoje? O que é que eu ensino hoje para as mulheres que eu acompanho? Ao invés, o que é que eu ensino isso para mim mesmo? Eu ainda trabalho essa frase. Porque de vez em quando ela quer sair. Homem não presta mesmo, não. Quando eu vejo uma notícia ruim, de feminicídio, de traição, aí vem logo no meu inconsciente aquele gatilho, né, pra dizer, homem não presta não. Mas não é isso, não é. Eu troquei essa frase, eu procuro me na minha autopsicoeducação, eu procuro dizer assim, o fulano de tal que passou na minha vida, ele não foi legal comigo. Ele foi agressivo comigo. Ele me traiu. Então nós precisamos o quê? Ser específicos, ser presente. Entendeu? Se alguém passou na minha vida e foi ruim, um homem ou uma mulher na vida de um homem, eu devo dizer, a fulana de tal, né? A Maria dos Anzóis, que eu vivi, que eu fui casada, ela não era de confiança, ela me traiu tantas vezes. Eu não posso trazer o que a Maria dos Anzóis fez comigo, né? Pra Maria das Flores e para todas as Marias, né? As Marias não prestam, elas traem. Os homens não prestam,
Não. O fulano de tal que está comigo, ele não é legal em determinada área. Ele é tóxico nisso aqui. Então você vai se dirigir exatamente àquela pessoa. Porque se eu me dirijo ao mundo, ou seja, se eu coloco aquilo como cosmovisão, eu não vou dar chance e oportunidade nem para mim de receber o melhor. Entendeu? Se eu continuo com essa fala de que homem não presta, por conta das minhas experiências da infância, das experiências passadas, da cosmovisão que me foi construída, implantada, você sabe o que é que vai acontecer? Além de eu intoxicar, contaminar todas as mulheres à minha volta, eu vou estar também me limitando e dizendo assim, eu vou estar dizendo para minha cabeça, homem nenhum presta. E ao mesmo tempo, eu vou estar pensando assim, nossa, eu quero encontrar uma pessoa assim, assim. Mas como que vamos atrair algo se nós não acreditamos e repetimos todo o tempo para o nosso inconsciente que homem não presta? Então como é que eu estou desejando um homem bacana? Como é que eu digo que nenhum emprego de CLT presta e estou desejando um emprego bom? Como é que eu digo que o concurso público nenhum presta, porque eu escutei o meu pai, que era concursado, dizer, né? Então, a maioria das coisas que a gente repete, gente, vamos ver, não é nosso. É por isso que eu invisto na detox terapia. A detox terapia é um método onde vai trabalhar justamente aquilo que não é nosso e vai limpar aquilo que é nosso. A detox terapia, ela elimina o que tem que ser eliminado e ela limpa o que tem apenas que ser limpado e ela contribui para o crescimento saudável do restante, do todo. Esse é o intuito da detox terapia. Esse é o objetivo, essa é a visão da detox terapia. Gente, eu acho muito maravilhoso. Nós já estamos aqui passando um pouquinho, mas nem que seja 2 minutinhos, eu gosto de fazer a nossa meditação, os nossos pedidos e agradecimentos ao Criador de tudo que é. E na live de quarta-feira, 6 da manhã, nós vamos ver sobre o que está nos 3 níveis, espírito, alma e corpo. E vamos ver onde é que realmente tem que ser o alicerce da nossa cosmovisão. Vamos ver se o nosso alicerce ele foi formado no lugar errado, né? Na dimensão errada, tá? Então, agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. Eu e eu, né? Eu e você. Eu e a espiritualidade maior. Feche seus olhos, ainda que seja por 1 minutinho. Feche seus olhos. Olha quem chegou aqui, gente, de novo, no final da live, ela vem. E aí, vai chamar meditação com mamãe? Feche seus olhos e respire e inspire 5 vezes. Respire profundamente. Isso. Tire esse momento para você. Tire esse momento para se
se olhar e se rever. Criador de tudo que é, Criador de todas as coisas. Graças nós te damos por todo o aprendizado que o Senhor tem fornecido, que o Senhor tem facilitado e abençoado. Obrigado por todos aqueles que irão ouvir esta live, que vão aprender e ser edificados. Eu te agradeço pela transformação. E onde essa live chegar, começa a mudar, a ressignificar, começa a trabalhar no sentido de mudar cosmovisões doentias, cosmovisões disfuncionais, cosmovisões traumáticas, cosmovisões distorcidas. Começa a mudar. Nós nos disponibilizamos para sermos sarados, curados, detoxicados, limpos, reformulados. Damos essa liberdade para ti, Pai das luzes, poder superior, Jesus Cristo. Nós entregamos a nossa vida para que tu sejas o autor, para que a base seja reformulada por ti. Gratidão, gratidão. Tudo de maravilhoso. Saúde, bem-estar e vida longa, porque todo dia é dia de detox. Cheiro no coração.